Bom dia, muito obrigada pela presença de todos. Sei que às vezes vir para o Alphaville na sexta-feira é um desafio, mas como eu estava comentando com alguns, sexta-feira estava melhor de trânsito hoje. Não, é para você, né? Eu já peguei mais, eu peguei a Castela ali já paradinha. Mas aos que vieram de outra localidade, agradeço em dobro. E a ideia aqui, pessoal, não é a gente dar todas as garantias e certezas de como deve ser feita essa questão da NR1, tá? Eu acho que a ideia aqui é mais a gente discutir, aprender e fazer uma troca. Muitas pessoas aqui eu vi que são engenheiros do trabalho, médico do trabalho, advogados, pessoal do RH, e realmente é muito importante porque é uma matéria interdisciplinar, não vai ter como a gente fugir disso, tá? Não à toa, chamei para estar comigo outros profissionais, porque eu falei, não vou lidar com isso sozinha, né? Não tem como. Isso a gente vai ter que aprender a conversar e cada um tem que falar dentro da sua especialidade. Eu vou começar a falar só um pouquinho antes de NR ou qualquer outra coisa assim. Eu queria apresentar números para vocês, os números são muito assustadores, tá? A gente está falando de um prejuízo de 1 trilhão por ano com relação a transtornos mentais no trabalho. Tá? A cada $1 investido no tratamento de apoio à saúde mental, há um retorno de 4 em melhoria da saúde e produtividade. Esse dado é da Harvard Business Review. Então, vocês vejam que, independentemente de NR1 ou sem NR1, o quanto é importante a gente tratar desse tema, porque é um tema que já traz prejuízo e que, se investido e cuidado da forma correta, pode ser um belo investimento para ter um retorno para a empresa. Tá? 1 em cada 5 trabalhadores sofre de problema de saúde mental, como ansiedade e depressão. Outros dados também aqui. Pessoal, fiquem tranquilos, a gente vai disponibilizar essa cartilha depois, tá? Inclusive vai ter um QR Code aqui, e aí vocês vão conseguir ter acesso. A questão do absenteísmo, né? Funcionários com depressão faltam 4,8 dias a mais por ano e tem 11,5 dias de presenteísmo, ou seja, olha o que pega, né? 76% dos trabalhadores acreditam que as empresas deveriam fazer mais para proteger a saúde mental. É muito significativo esse percentual. O quanto apenas 41% das empresas oferecem algum tipo de suporte psicológico. E aí tem alguns dados, eu não vou ficar lendo todos os dados, esse daqui era que para mim foi o que mais me pegou, tá? Eu escutei um podcast da Natuzaneri, que chama O Assunto, e aí ela coloca o tema saúde mental. O G1 e a Previdência, eles fizeram uma pesquisa especial com relação a isso, 3,5 milhões de pedidos do INSS, sendo 473 mil relacionados à saúde mental. E esse número ainda é subestimado, porque eu acho que vocês sabem que tem muitos pedidos de afastamento que são de 15 dias. E muitas vezes com CIDs diferentes, mas que às vezes relacionados à questão de saúde mental. Então esses dados não entram aqui, então você imagina que o dado é ainda maior. Tá? Ansiedade e depressão lideram os pedidos com mais de 100 mil, e o burnout teve apenas 4 mil afastamentos. Mas isso também é por conta da dificuldade do diagnóstico. E não sei até que ponto, por conta dessa questão da troca de CID-10, CID-11, não sei. Tá? Mas, e pela OMS, o Brasil é o primeiro lugar do mundo em transtornos de ansiedade. Então, estamos vivendo uma crise de saúde mental, isso é inegável. Então, a ideia inicial aqui é, desapeguem um pouco da NR1. É lógico que a gente vai falar, o evento a gente vai falar, mas principalmente vamos falar em cuidado. Vamos falar em como ajudar e como tratar essa questão, porque no final das contas é um investimento que a empresa vai estar fazendo para a própria empresa. Você pode... minha amiga de PT, ela fala que tem 3 Cs, né? A gente muda por convicção, por conveniência ou por compromisso. Então, alguma mudança que deve ser feita, os números estão aqui e a gente não vai negar.
Então, para discutir esse tema comigo, por favor, vou chamar para sentar aqui primeiras mulheres, a Almir Corina, psicóloga, ela mudou o nosso escritório. A gente, como um escritório pequeno, às vezes o pessoal fala, mas você não tem, então a Corina, ela nos auxilia nessa nossa parte aí de recursos humanos. É uma psicóloga ultra, mega renomada, não vou ficar lendo o seu currículo aqui porque não cabe, mas ela é PhD, ela é tudo que vocês possam imaginar, e ela faz um trabalho fantástico com os funcionários. A gente teve um retorno excelente dentro do escritório para pesquisa de clima, para falar com a liderança. Ela é maravilhosa, gente, para dar bronca, ela é ótima, tá, gente? Carol, por favor, Carol Scuff. Gente, eu conheci a Carol no LinkedIn. Eu estava atrás de um evento, que eu não sei quem participou do último evento que a gente fez lá no Meet Café com a Vanessa, querida, infelizmente está em Minas Gerais, não pôde estar aqui. Eu mandei um inbox para ela no LinkedIn falando assim, Carolina, eu achei o máximo esse seu cargo, eu não tenho a menor ideia do que você faz. Você participa de um evento comigo? Ela falou, tá bom, vamos alinhar alguma coisa. Eu falei, vamos alinhar. Aí falamos, conversamos. O trabalho dela é maravilhoso. O pessoal da DVEC já teve o prazer aí de trabalhar com ela também. Ela treina a liderança exatamente para o bem-estar corporativo, né? Ela vai falar um pouquinho mais. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Ela mora na ilha dela, gente. Eu gosto que a saúde mental dela é muito melhor que a nossa, né? Vamos combinar, né? Almir, por favor. Almir é nosso parceiro também. Ele é engenheiro do trabalho. Ele que faz o PGR, ele que faz tudo. Então, a gente vai bombardear ele também bastante hoje. Ele foi indicação do nosso super parceiro, Dr. Alberto, que infelizmente não pôde estar aqui presente, mas que muitos de vocês já conhecem, porque são nossos assistentes técnicos aí nas perícias que a gente faz. Almir, obrigada pela sua presença. Então vamos lá. Cadê meu celular? Tá aqui? Pronto. Algumas perguntas e algumas questões aqui. Vamos lá. Eu vou começar pelo Almir, tá? Que coisa. Almir, a gente está falando de saúde mental, todo mundo está ansioso para saber o que tem que fazer no NR. Não adianta, eu tenho que enfrentar esse tema logo de começo, tá? Então vamos lá. NR1 é super genérico. Não traz qualquer tipo de definição do que é risco psicossocial. Não está escrito, não tem nada que a gente possa ver. E aí, como é que a gente coloca isso dentro do PGR? Me explica. Bom dia. É uma pergunta ainda difícil. Tá? Mais uma vez, não precisa dar resposta. Mas o que nós temos percebido é que a preocupação principal do ponto de vista engenharia e pensando nas perícias, tá, é aquilo que nós vamos declarar. Eu estava falando que existem 2 fatores. O primeiro é você reconhecer e tratar, certo? Então isso é importantíssimo. E nós já vimos os ganhos que nós temos quando nós tratamos desse aspecto, tá? Não vamos nem discutir a questão do mérito, tá? Mas aquilo que eu vou declarar é aquilo que vai ser percebido no futuro, durante uma perícia judicial, né? Ele também é perito, tá, gente? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, por uma série de fatores. Eu posso começar a falar sobre a formação dos peritos, eu posso começar a falar sobre a justiça do trabalho, mas esse não é o nosso foco. Nós temos que estar focados com isso, tá? Hoje, nós colocamos os riscos psicossociais dentro do campo de ergonomia, na planilha de perigos e risco. É lá que nós vamos consignar, certo? Mais importante do que consignar, não só a questão psicossocial, mas também outros aspectos físicos, químicos, biológicos que constam na questão do PGR, é o que você coloca como medida de controle, aquilo que você faz para reduzir o impacto, certo? No caso de um ruído, por exemplo, nós colocamos lá o protetor auricular. Mas e para a saúde mental? Para aspectos psicossociais? O que nós vamos colocar lá? Né? Qual é o EPI? Qual o EPI? Qual o EPI? Não tem EPI para isso, certo? Então as medidas de controle elas são muito mais abrangentes. E hoje eu fiquei surpreendido com a Corina. Eu não tinha tido o prazer de falar com ela e ela trouxe alguns aspectos que realmente é o que nós temos para colocar,
certo? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Tá. É possível simplesmente verificar e não apontar o risco? Por exemplo, vou reformular. Você tem a questão ali de óleo vegetal. Tá. Você eventualmente vai fazer uma apuração e vai ver se tem o agente químico ou não. Aqui também é preciso fazer um inventário, uma pesquisa, para falar se tem ou se não tem, ou se não tiver, não consta, ou se tiver, consta. Como que você está imaginando, ou como você já está fazendo com relação a isso? O aspecto de você indicar, sim, é possível você não indicar, certo? Mas isso não significa... Tem que constar a pesquisa. Tem que constar a pesquisa. Então você não indica, tá? Mas existe todo um aspecto técnico que vai dar suportação para essa não indicação de um determinado risco psicossocial. Isso é importante, até porque na minha primeira fala eu declarei para vocês que eu acho interessante, sim, tratar, é importante, não vamos abrir mão não vamos discutir o mérito, tá? É importante, mas esse documento é um documento comprobatório, certo? Lá na frente, nós vamos estar afirmando que existe sim esse risco. E o perito, quando for avaliar de uma forma superficial, porque o profissional de engenharia, eu entendo que não é o melhor profissional para fazer esse tipo de avaliação. Ele é um profissional de exatas, ele passa 6 anos aprendendo que 1 mais 1 é igual a 2, certo? E no dia a dia não é assim, tá? Então eu acho sim, a questão de não declarar, sim, é possível, mas nós não podemos ser omissos. O que eu estou colocando aqui para vocês é tratar a informação que vai ser declarada no PGR, mas nós não podemos ser omissos, porque nós temos que tratar, e o ganho com isso, nós não vamos nem discutir, porque realmente é muito grande. Eu acho que nesses momentos de dúvidas, e aí entrando um pouquinho no meu campo, né, na advocacia, sempre a boa-fé sempre foi muito vista com bons olhos na justiça. Então pode ser que às vezes você não tenha feito da melhor maneira possível, mas você colocou ali todo o trabalho que foi feito, toda a construção, ou seja, você mostrou que teve um estudo, que teve uma preocupação. Então isso é muito importante. E aí, eventualmente, no caso judicial, a gente consegue trazer um pouco mais de elemento para convencer mesmo o perito, né, ou mesmo o juiz. Como que você entende a questão dos atestados? Porque agora, pessoal, também nos atestados, tanto o admissional, o demissional e o periódico, também vai ter que constar essas questões. A mesma coisa do PGR, você vai falar ou simples aquele status do trabalho? Como que a gente vai fazer isso? Também não sabe a pergunta de $1 milhão. Eu acho que é importante, né, você ter essa avaliação inicial e você fazer constar, certo? Porque eu não sei como que ficaria o processo de recrutamento aí dos profissionais se nós começarmos a avaliar isso. Eu não sei o quanto nós vamos conseguir de mão de obra, mas nós devemos avaliar, porque aquele profissional você está contratando e você conhece o perfil dele. Então você começa a trabalhar com ele de uma forma diferente. Você contratou, é um bom profissional em diversas áreas, mas tem ajustes a serem feitos. Se você reconhece, você trata. Você tem como encaminhar ele para uma profissional onde pode trabalhar esses aspectos e nós podemos ter um ganho com isso, certo? Então eu não vejo isso como um problema, certo? Mas de fato, se nós realmente vamos pensar em desenvolver um trabalho dessa forma, nós temos que fazer com profissionais que estão capacitados para isso. Não adianta, e hoje no mercado nós encontramos muito, não adianta pegar um aventureiro, um alpinista social, onde na verdade ele trabalha de acordo com as tendências, mas ele nunca trabalhou ou realmente estudou aquele tema, ou vivenciou aquele problema, né? Então nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Quanto aos atestados, infelizmente, né,
Uma coisa é você diagnosticar no início, fazer essa avaliação do perfil dele, conhecer o profissional que você contratou, depois você monitorar ele durante a vida profissional dele, ter o acompanhamento de uma profissional da área, tá? E para você demonstrar que não houve uma evolução, não foi você que causou. Ele já entrou dentro da empresa com um perfil tendencioso, certo? Então não é o ambiente da empresa que causou, certo? Ele já entrou, nós tratamos e de repente eu consigo sim no final avaliar e saber que ele saiu melhor, não pior. Sim. E isso pode ajudar muito no processo pericial, certo? Para demonstrar que nós reconhecemos, né? E que nós tínhamos medidas de controle a fim de reduzir aquela condição e que no final nós não devolvemos ele para o mercado pior do que ele entrou. Acho que esse é um ponto importante, tá? Muito bom. Em uma perícia, como você entende que o PGR poderá afetar nos pedidos? Tudo, né? Muitos aqui devem trabalhar aí ter acompanhado, conhecer o processo pericial, né? Não vamos falar mal de perito, tá? Da Justiça do Trabalho pode, da Civil não. Tá? A Civil, trabalho, o assistente técnico não tem problema não, tá? Mas o que acontece? Nós sabemos o quanto é complexo. Cada dia que passa, nós observamos a qualidade da mão de obra que nós encontramos prestando esse tipo de serviço, ou seja, de assistente técnico. O assistente técnico, ele é uma pessoa que ele tem que ter uma criatividade muito grande, porque na verdade ele vai trabalhar a fim de realmente trazer uma condição ou um fato novo para o perito. E o perito, quando ele declara no laudo dele que existe o nexo causal, por exemplo, tá? Como que o assistente técnico muda isso? Né? Essa mudança é durante a perícia. Essa mudança é durante a perícia, certo? Só que para o perito fazer isso, ele tem que ter conhecimento. Eu dou aula em cursos de pós-graduação de segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, tá? Então o meu é o segundo módulo, falei que era o primeiro, mas não, o meu é o segundo módulo, tá? O primeiro é um perito. Há muitos anos ele foi meu professor. Imagine quanto ele é velho, tá? Daí o que acontece? Quando ele começa a falar sobre perícia, né? Porque os alunos entram olhando para a questão de ser perito, né? Ele fala, não, porque um perito ganha 60 mil por mês. Eu falei, nossa, alguém deve estar carregando a minha parte, né? Então, eu brinco com eles, tá? Então, o cara vai para o curso de pós-graduação em segurança do trabalho pensando em ser perito. E ele muitas vezes nem pisou no chão de fábrica. E ele vai conseguir ser perito. Entendeu? E quando ele consegue ser perito, ele vai para o mais fácil. Então hoje nós já vivenciamos essa situação. Ele pega o PGR, por exemplo, ou o PPRA no passado, verifica que o ruído está acima do limite de tolerância. Ele vai medir? Não. Entendeu? O documento já declarou. Entendeu? O que ele vai verificar? Se tem quantidade de EPI suficiente para mitigar aquele risco. E o CEAS, né? E o CEAS. Que é importantíssimo. O CA, pessoal, é o certificado de aprovação do EPI, que muitas vezes a empresa nos manda, né, bonitinho, aquela ficha de registro linda, e às vezes o CA falta, e a gente sempre tenta, a gente fica entrando lá no site, tentando pegar, mas é muito importante, porque precisa do certificado de aprovação do equipamento que você está dando. É um equipamento que foi certificado, um equipamento que é capaz, né? Exatamente. Vocês entenderam a dificuldade? Né? Então, quando você tem um PGR bem elaborado, consistente, demonstrando aquilo que de bom a empresa faz, né? Porque as medidas de controle aí, vocês vão, eu vou chamar de medida de controle, mas sim, vai ser colocado de uma forma diferente aqui, tá? Mas isso é importante. O que a empresa hoje faz? Como que ela se preparou? Se ela não se preparou, ela deve se preparar. Pelo menos com um mínimo. Entendeu? Com um mínimo. Porque se eu vou para uma assistência técnica, se eu vou para uma perícia, onde eu verifico que não houve uma atitude por parte da empresa,
ela foi negligente, ela foi omissa, e isso pode ter um outro desdobramento perante a justiça, certo? Então esse aspecto, então, ou seja, o ponto positivo é você ter um PGR bem elaborado, indicando sim alguns riscos, indicando as medidas e controle. O ponto negativo, se você tiver um PGR, onde você declare todos os fatores que em tese pode acontecer ou pode existir naquele ambiente de trabalho, quando tiver uma perícia e se a doença alegada ou se o sintoma alegado tiver nexo causal com aquilo que está no PGR, o perito não vai pensar duas vezes, ele vai caracterizar. O PGR, pessoal, é Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Que ele é novo, né? Antes era o PPRA e agora virou esse outro documento. Muitas empresas não dão devido valor para esse documento. Muitas vezes a gente vê que é um documento feito por tabela. Geralmente tem aquela empresa que é contratada, ninguém olha para esse documento. Muitas vezes é feito, mas ninguém olha. Aí chega na hora do processo judicial, o que eu falo para a empresa? Eu quase não consigo usar esse documento. Então, deem o devido valor para esse documento. Esse documento já é extremamente importante. E coloquem para rodar esse documento. Coloquem para discutir nas áreas da empresa e para todo mundo acompanhar. Inclusive o advogado. O que o advogado tem a ver com isso? Tudo. Porque ele vai ter que olhar aqui e vai falar, isso está ponderado? Cadê mais uma vez, o advogado junto com o técnico de segurança? Falei aqui desde o começo. Essa é uma matéria interdisciplinar em todos os pontos, tá? Cada um vai ter que olhar, eu não estou querendo pegar trabalho de ninguém, ao contrário, a ideia aqui é complementar, tá? Quanto mais profissionais, mais áreas estiverem envolvidos nesse projeto, melhor vai sair. E mais preparados vocês vão estar. E desculpa eu ficar batendo muito nessa questão de processo, de perícia, mas isso é importante, e aí na Carol a gente vai falar muito. A parte da Carol é praticamente o EPI, tá, gente? Que é a parte mais de treinamento de liderança, essas questões. Então a gente vai acabar partindo bastante para o consultivo. Mas um PGR bem feito, ele é um documento extremamente importante para a liderança conseguir olhar e conseguir trabalhar com esses riscos. Mais uma vez, não estou falando que não é para colocar risco, tem que colocar risco, mas tem que colocar qual a medida adequada para elidir esse risco, para neutralizar esse risco. E esse é um documento, eu duvido que líder que pega PGR. Difícil. Que líder que pega PGR. Não pega. Mas por quê? É um documento que é bem elaborado, é um documento que faz parte. Então, ao invés da gente às vezes ficar investindo tempo em treinamentos maravilhosos, mirabolantes, ou vamos fazer o arroz com feijão direito, porque se o arroz, o básico estiver bem feito, muitas vezes você não vai precisar de outros investimentos, né? Então, é muito importante esse documento, não é pouco importante não, é muito importante em todos os aspectos, né? E só um complemento, tá? Ele é tão importante que um dos produtos que vão derivar aí do PGR é a ordem de serviço, certo? O que é a ordem de serviço? É o documento legal, onde você vai estabelecer regras para o empregado, certo? Então, a elaboração da ordem de serviço, ela é importantíssima, tá? Então, por exemplo, no caso de um óbito, certo? Daí a empresa falar, mas ele não deveria ter subido nesta área. A primeira coisa que se pergunta é, aonde que você informou que ele não deveria ter subido nesta área? De acordo com o artigo 157 da CLT, você tem que informar quais são os riscos e estabelecer regras que o artigo 158, em tese, vai dar o respaldo para que você possa falar, olha, eu informei, eu treinei, eu orientei e ele fez. E esse documento sai do PGR.
Entendeu? Um PGR bem elaborado vai ser, porque é um programa, né? Programa de gerenciamento de risco. Um PGR bem elaborado vai te dar a consistência para você se defender lá no fundo, lá na frente, tá? Sobre determinadas situações que nós só vamos perceber a importância quando nós passamos por isso, como no caso de um óbito, né? Então, o cara faleceu. Por que ele faleceu? Ele executou uma atividade, ele cometeu um ato inseguro. Certo? O que é o ato inseguro? É ele fazer algo que ele não deveria fazer e que ele resolveu fazer. E como que você comprova que ele cometeu um ato inseguro? Como que você comprova que você atendeu o artigo 157 da CLT? Entendeu? Então, a ordem de serviço, assim como o treinamento em cima do PGR, dá essa consistência para você. Como o Almir falou, é um programa, é um macro. Né? É um macro, é o ponto de partida para as outras. Isso que você falou é importantíssimo, Almir. Não só nos casos de óbito, mas em qualquer tipo de caso de acidente. Muitas vezes a gente vê em processos judiciais, ou mesmo na parte consultiva, né? Ocorreu um acidente. Qual é a primeira providência quando tem um acidente na empresa? A CIPA, apurar. Por que aconteceu esse acidente? A CIPA está ciente do PGR? A CIPA está ciente da ordem de serviço? Então, muitas vezes, se a empresa já tem essa ordem de serviço bem elaborada, eu não tenho que ficar correndo que nem um maluco ali depois na hora da audiência atrás de testemunha. Porque se ele tiver uma ordem de serviço e ele tiver assinado aquele documento, isso tem validade. Isso tem validade. Então, e muitas vezes, na falta desse documento, a gente eventualmente consegue provar com prova testemunhal, de que eventualmente foi orientado. Mas tem muitos juízes que falam, se isso é uma obrigatoriedade legal, tinha que estar no documento, eu não vou aceitar prova oral nisso. Então, você vai querer entrar nesse tipo de discussão, tem como fazer um negócio direito, tem como se prevenir, né? E nada melhor do que os próprios trabalhadores para organizar isso. Gente, o direito do trabalho ele é tão... Na realidade, não é à toa que o princípio mais importante é o princípio da primazia da realidade, que as coisas acontecem de uma maneira que você vai falar assim, não é possível que isso aconteça. Nós já tivemos caso de morte na empresa porque ele apostou 3 cervejas, que ele estava com o cabo de perfuração e você podia bater no fio elétrico. Você quer apostar quanto, gente? Foi o que aconteceu. Você quer apostar quanto? Que se eu bater aqui não vai acontecer nada? Para, se você bater no fio elétrico você vai morrer. Não, imagina. Bom, ele bateu e voou. Né? Isso é um ato de insegurança, mas eu vou ter que provar isso? Vai ter que provar. Qual foi a orientação que eventualmente foi dada? Ele tinha isso. Mas isso eu tenho que provar que o óbvio. Não, você tem que provar pelo menos a devida diligência que você teve nessa situação. Tá? Então, qual outro ponto que você acha importante a gente falar aqui? Eu sei que você vai debater com elas também, mas qual outro ponto que a gente quis só pegar os mais importantes, qual você chamaria a atenção? Bom, nessa nova realidade do PGR, o engenheiro de segurança sozinho, ele não vai fazer um bom PGR, entendeu? E muitas vezes o PGR, qual que é o valor do PGR? É 2 mil, 1.000, entendeu? Com um valor desse, você não vai contratar um bom profissional na área que possa contribuir realmente e trabalhar o PGR de uma forma consistente. Então nós precisamos ter essa consciência, cada um compra aquilo que quer. Certo? Então eu tenho o direito de comprar um sapato num lugar onde ele é muito barato. Mas eu tenho que saber que aquele sapato, de repente, ele não vai me atender durante muito tempo. E ele vai ser frágil. De repente eu vou pisar numa poça d'água e vou sentir que entra água no meu sapato. Então o que nós precisamos? Nós precisamos entender a importância do documento. E quando vocês forem buscar o auxílio de um profissional, entender como esse profissional realmente vai trabalhar nos aspectos que não é da sua especialidade. Nós não temos, engenheiro de segurança não é especialista
existe atribuição legal para ele, tá? Para que ele possa sim atuar na área, mas ele não é especialista. Ele tem que buscar o auxílio de um profissional da área, assim como ele tem que buscar o auxílio de um bom profissional na área de direito. Então é um conjunto, é um trabalho realmente, ele é multidisciplinar esse trabalho, e nós temos que dar importância, porque as consequências são muitas. É isso. Bom, você não vai ficar quietinha, vocês estão muito educados. Corina não falou nada até agora. Nossa Senhora! Você vê, é psicóloga, é trabalhada na ansiedade, né, gente? Vamos passar para a Corina antes que ela morra aqui. Bom, Corina, como psicóloga, o que você achou dessa alteração legislativa? Eu vou começar pela conversa de vocês dois e por caras e bocas que eu estou observando na plateia, apesar de essa luz horrorosa me atrapalhando, mas tudo bem. Em momento algum, Reclama com a Sara, tá? eu vi a pessoa. Vocês falaram um monte de técnicas, vocês falaram de um caminhão de processos, mas eu não vi a pessoa. Né? Ou seja, a função do engenheiro de segurança, da engenharia na linha de produção, sistema, processo, ordem de serviço, é tudo muito material. E na psicologia, no ser humano, a gente está falando do simbólico, do significado de tudo isso para cada um. Eu não preparei nada antes para conversar com vocês hoje, porque eu queria estar ouvindo o que viria de vocês para depois fazer a minha introdução. Eu gosto muito da ergonomia, né? Porque a ergonomia é como que a gente pode sentir menos dor e como é que a gente consegue manter o nosso organismo e principalmente o nosso corpo físico que nos carrega pela vida com saúde e com mobilidade suficiente para a gente fazer o que quiser. Eu fui muito feliz nisso, eu completo 76 anos esse ano e tenho uma mobilidade incrível, mas eu trabalhei para poder chegar até aqui. Bom, quando nós falamos em ergonomia, a gente está falando de algo tangível, que é o nosso organismo físico, o nosso corpo, né? Como a gente funciona, e nós raramente paramos para pensar, por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu sou assim? Então, biologicamente, nós temos alguns componentes que já vêm com a gente. Temperamento é um e caráter é outro. E nós também trazemos conosco uma série de predisposições para a construção da nossa estrutura mental. Essa semana eu estive numa palestra de uma amiga minha que está se aposentando e ela trouxe uma frase da poetisa, o sobrenome dela é Prado, que diz o seguinte: as nossas memórias são as nossas eternidades. Cada um de nós tem uma história de vida para contar. E cada capítulo da nossa história tem um significado, que não é o significado do fato, é o que eu interpretei em relação àquele fato. E a minha interpretação para qualquer coisa, eu estar aqui com vocês hoje, é diferente da sua, porque as nossas experiências de vida foram diferentes. A forma que eu encaro o mundo no meu presente é consequência de uma construção sociohistórica. De quem sou eu, como eu me vejo, como eu penso que o outro me vê e como eu tenho as minhas dificuldades que também tiveram a sua origem na construção da minha história de vida. O Freud vai explicar de um jeito, o Jung vai explicar de outro, a terapia comportamental vai explicar de outro, a terapia familiar sistêmica vai ter uma outra forma de explicar, porém, no conjunto, todas elas estão preocupadas com uma única coisa: o que você precisa para se sentir bem? O que falta você fazer para você se sentir seguro?
num momento da nossa vida, chega a hora de procurar trabalho, exceto aqueles que são herdeiros, né? Quem precisa procurar trabalho vai passar da mesma maneira que passou quando foi para a escola, da mesma maneira que passou quando foi para a faculdade ou para o ensino técnico, por adaptações. A adaptação a gente dá um jeitinho para caber dentro daquele sistema que eu estou sendo, no caso do trabalho, que eu estou sendo contratado. Aonde que está a primeira dificuldade? A primeira dificuldade é o processo seletivo. Eu estou cansada, você também deve estar cansada, de ver as competências, né? A gente faz um rol de competências, soft skills. A pessoa vem fazer entrevista e ela é treinada para fazer entrevista. Ela vai bem na entrevista. No primeiro dia de trabalho, a casa começa a cair. Né? Cai por quê? Caramba, é essa que vai ser minha chefe? Não fui com a cara dela. Não tem nenhum restaurante de natureba aqui em volta, vou ter que trazer a marmita de casa. E por aí vai. Ou seja, o casamento entre quem eu sou, o que eu gosto, o que eu sei fazer, o como eu faço, com o lugar que eu vou prestar o meu serviço e vou fazer uma troca, eu faço o meu trabalho e no final do mês eu vou ser recompensado financeiramente por isso, raramente combina. Então tem um processo de adaptação, curva de aprendizagem inclusive. No outro emprego era diferente, aqui eu tenho que aprender de novo, eu tenho que me adaptar, o sistema gerencial não é o que eu conheço. Tudo isso significa um investimento de tempo e um estresse. Eu não sei se eu vou me dar bem aqui. Segundo, a maioria das pessoas procura um emprego. Emprego significa, eu tenho um lerite no fim do mês, eu tenho um pagamento, eu estou fazendo essa troca, eu vou trabalhar, eu vou fazer do jeito que dá para fazer. E tem uma minoria que procura trabalho. Eu começo como estagiário, eu passo para analista ou advogado júnior, até porque eu quero chegar lá em cima. Eu quero chegar lá onde está aquele sujeito, eu também quero chegar. Estas pessoas têm ambição, e essa ambição pode ser muito positiva. Estas pessoas vão se esforçar para se adaptar e para lidar, inclusive, com um chefe que não é líder, ou com um líder que é muito exigente, ou com uma baita pressão, porque o trabalho é assim que ele funciona. Por que tem essa diferença? É uma questão de personalidade, é uma questão de cultura familiar, é o que eu aprendi, o que eu trago da minha bagagem. Se eu quero fazer diferente, é importante fazer uma ruptura. E são pouquíssimas as empresas, são pouquíssimas as lideranças que conhecem as pessoas que trabalham ali, que sabem quais são os desejos, que sabem quais são as dificuldades. Você mencionou a questão de um óbito porque a pessoa subiu em algum lugar. Ele pode até saber, ele pode ter aprendido quando ele chegou, quando ele foi treinado, que não podia. Ele esqueceu. Ou ele estava distraído. Ou ele estava preocupado que o filho dele que está em casa está doente. Ou ele está preocupado com a mulher que está desempregada. Ou qualquer outra coisa. Ou o time dele perdeu na véspera. Então, todas essas são variáveis que as lideranças, principalmente as lideranças de chão de fábrica, não levam. Em 2002, com meus alunos do Mackenzie, eu implantei um projeto em Sorocaba de psicologia na empresa. Eu coloquei os estagiários como plantonistas para atendimento, aconselhamento psicológico no chão de fábrica, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. O turno da madrugada era eu que fazia. A gente conseguiu reduzir, em 2 anos, 40% do alcoolismo nas 3 empresas que a gente trabalhou. Pelo simples fato de eu ter uma portinha onde eles sabiam que tinha alguém para conversar, para falar de si. Não para falar do trabalho, não para fazer reclamação, não para fazer cobrança, simplesmente para falar, eu não aguento mais, eu estou bebendo, mas eu quero parar e não consigo. Na pandemia, nós tivemos uma enxurrada
de transtornos de ansiedade em todos os níveis, né? O CID inteiro foi percorrido. Por que será? Quantos casais, morando em apartamentos pequenos ou em casas pequenas, tiveram que trabalhar em home office de sexta para segunda-feira e os filhos em casa com 4, 7 anos de idade, meio que rodando o dia inteiro em torno deles sem saber o que fazer? Claro que isso gera ansiedade, porque afinal de contas eu tenho um compromisso com o meu trabalho e as crianças estão me infernizando e a empregada não veio, porque ela também não vai trabalhar. Mudou a vida de todo mundo. A adaptação foi tão difícil porque não tinha espaço para adaptação, não tinha tempo para isso. Foi um improviso. E aí todo mundo descobriu como improvisar é difícil, né? Como ser criativo é extremamente difícil. A ansiedade, ela é necessária para a nossa vida, é ela que nos leva adiante, é ela que provoca o engajamento. Só que a ansiedade exagerada adoece. Síndrome do pânico. A depressão, a pessoa fica primeiro triste, depois ela pega, a vida deixa de fazer sentido. Se a vida deixa de fazer sentido, eu não tenho motivação para nada. Aí vem a ideia do atestado. Ah, eu consigo ficar 15 dias em casa. Você faz um atestado para mim? Como psicóloga hoje eu posso emitir atestado até 15 dias de afastamento, não há necessidade do médico, né? É certo isso? Às vezes é necessário. Como fazer com que a pessoa volte para o trabalho e se motive? Ela precisa de alguém que converse com ela, que não sou eu, que sou a terapeuta dela, é alguém dentro da empresa. E essa pessoa não existe. Esse trabalho não existe. Raramente, o profissional que está na área de recursos humanos, seja numa empresa pequena, que é uma pessoa só ou dois, seja numa empresa grande, que tem uma mega equipe, inclusive hoje o profissional que chama Business Partner, que é aquele que vai assistir o funcionário no seu local de trabalho, ele não tem formação em psicologia clínica. O psicólogo organizacional não conhece a doença mental. Ele sabe fazer teste, ele sabe desenvolver descrição de cargo, ele sabe falar de competência, ele organiza treinamentos, mas ele não tem olhar clínico. Então, o que falta hoje para atender as necessidades da PGR, inclusive para que eles, o risco possa ser avaliado, eu preciso de um profissional clínico. E para que esse profissional clínico saiba o que ele está fazendo lá, inclusive para orientar as lideranças, tem um EPI sim, né? Esse EPI se chama avaliação psicológica na contratação. E não é as perguntas, né? Tá ótimo. E não é persecutório, não. Todo hunter, toda empresa que faz recrutamento e seleção, a primeira pergunta quando a empresa a contrata, vocês vão querer avaliação psicológica? A minha resposta é sim. E você tem hoje um arsenal de testes e de inventários confiáveis, onde, acredito, todo mundo passou por uma empresa que teve aqui, já fez um DISC na vida. O DISC é o mais simples, mas ele dá a dica, ele dá a orientação, quem é que vai trabalhar com quem. Quantas vezes a gente fala, a pessoa certa no lugar certo? A pessoa encantada pelo que ela gosta de fazer, com um chefe encantado pelo serviço que ela vai prestar. É o que a gente procura. Difícil oferecer, se eu olho para sua cara, eu não sei quem você é. Você eu conheço, né? Com gente que eu olho. Tá? Então, em linhas gerais, o EPI sim, treinamento de liderança para compreender os diferentes perfis de personalidade sim, e a importância de quando nós fazemos o programa, o modelo de trabalho e o produto ou o serviço que a empresa oferece, que a gente coloque as pessoas certas no lugar certo. Não posso colocar uma pessoa muito conservadora e tradicional numa startup que oferece serviço para estudante.
né? Ou numa startup de alta tecnologia, quando a pessoa não curte muito TI. O famoso fit, né, Corina? É o tal do fit, né? Tem que analisar isso tudo. E essa questão da avaliação que você comentou, existe, acho que tem e aí é um campo um pouco espinhoso, mas existem pessoas com predisposição a risco psicossocial, certo? Ou não? Sim. Temperamento, caráter, desenvolvimento da personalidade e componentes genéticos e hereditários, né? Nós sabemos que a esquizofrenia, ela tem uma incidência cada vez maior, é um componente hereditário e o primeiro surto esquizofrênico ocorre entre 19 e 21 anos de idade, que é geralmente quando a pessoa está começando a trabalhar ou está se formando na faculdade para profissionalização. Temos também um segundo momento de um surto esquizofrênico tardio, que é ao redor de 59 e 65 anos, mas já é diferente do que quando ele vem no início da idade adulta. Então significa que o esquizofrênico não pode trabalhar? Pode. Medicado e tratado, ele é socialmente ativo, tem as suas limitações, mas ok. Só que, nos últimos anos, tomou uma proporção absurda, principalmente a preocupação de pais e professores, que são as manifestações do espectro autista, né? E parece que resolveram botar um carimbo na testa de um monte de crianças e jovens: você é autista, você tem TEA, calma, não é bem assim. Não significa que quem tem alguns traços de um determinado espectro, que ele seja difícil, que ele seja diferente. Não. Ele só é importante que ele tenha um acompanhamento correto e que ele trabalhe naquilo que ele faz melhor. Eu não consigo colocar uma moça ou um rapaz com síndrome de Asperger para trabalhar no comercial. Mas ele vai ser um avião no financeiro, ou no TI, ou de repente no planejamento estratégico. Então, como que eu aproveito o que essas pessoas têm de melhor? Colocando a pessoa certa no lugar certo. E aqui eu não estou falando essa avaliação antes da contratação para não contratar, ao contrário, tá? Eu estou falando isso exatamente para se conhecer, para a gente ter noção, até porque pode eventualmente não apresentar algum transtorno, mas alguma predisposição, algo nesse sentido. E essa avaliação, eventualmente, quando for, que não seja, mas caso a pessoa adoeça mentalmente, vá pedir um afastamento, vá pedir alguma coisa, se for relacionado a alguma doença do trabalho, você vai poder usar eventualmente essa avaliação para tentar falar: olha, será que é só o trabalho ou já existia uma concausalidade aqui ou algo nesse sentido? E mais, avaliar isso e tratar da maneira correta, como a Corina falou. Tem determinadas pessoas que vão ser um avião, se estiverem na área certa, né? Então, olha a importância, vai falar assim: nossa, mas a contratação de uma pessoa, eu vou ter que passar por isso para depois imaginar. Se você puder fazer isso, até porque o custo do seu turnover vai ser muito menor. Se você fizer da mesma maneira que a gente estava falando de um excelente PGR, a gente está falando de um excelente processo de contratação. Porque você vai evitar muita dor de cabeça lá na frente. Por exemplo, depressão. Você tem episódios depressivos isolados, em consequência de uma crise familiar ou de uma crise pessoal. É um pico que, quando é tratado, 3 meses depois a pessoa está novamente apta para exercer as suas funções plenamente. Muitas vezes não precisa do atestado de afastamento. A gente tem a possibilidade de falar: trabalha de casa enquanto você está tomando a tua medicação, está te dando um pouco mais de sonolência, porque ela continua sendo produtiva. Mas o recurso do atestado é uma fuga também. Quando existe uma escuta mais apropriada dentro da empresa, você tem condições de oferecer alternativas que não sejam só
eu vou me afastar, eu vou pegar o atestado, vou ficar 3 meses fora, e para a empresa é extremamente complicado. A depressão episódica, a ansiedade com uma crise de pânico, todos nós sabemos que a ansiedade maior é o medo do ataque de pânico. Quem já passou por uma crise de pânico, foi parar no hospital e não infartou, o médico olha para você, foi emocional. Você volta para casa e fala que mico, mas foi uma crise de pânico que precisa de tratamento. O acolhimento da pessoa que tem ansiedade alta pela sua liderança faz toda a diferença. Sentar e conversar 5 minutos antes de começar o dia, para fazer o planejamento do dia, para essa pessoa se sentir mais confortável, abaixa a pressão. E esses 5 minutos todo mundo tem. A bipolaridade, que é a antiga psicose maníaco-depressiva, que está aumentando a incidência por causa principalmente da ansiedade na primeira infância, é super tratável. É terapia, medicação e um olhar um pouco mais organizativo. As pessoas precisam de uma estrutura de trabalho organizada. E muitas vezes a pressão é um sinal de desorganização da própria liderança. Então, a atenção com a pessoa vai fazer a diferença na qualidade do trabalho e na retenção de talentos. Coloquem as pessoas certas no lugar certo. Eu acho que é um grande aprendizado e a ideia aqui de tudo é a gente tem que passar a normalizar determinadas coisas, lógico, com o pensamento não, mas com a correta orientação. Hoje em dia a gente vive num mundo de informação onde pouco se sabe. A informação nunca foi tão acessível, mas as pessoas não estão se aprofundando. Então, quantas pessoas eventualmente falam de burnout, mas quantas pessoas sabem o que efetivamente significa o burnout? A melhoria teve burnout. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o senso comum e normalizar determinadas situações. A gente já está muito acostumado com determinadas doenças físicas. A gente tem que começar a olhar e se inteirar e normalizar as doenças mentais. Aí eu vou dar uma dica também, que eu conversei com você quando a gente chegou de manhã. Falamos muito de EPI, de ergonomia, de posicionamento, de iluminação, etc., para que a gente fique bem fisicamente. Só que nós temos uma manifestação de dor crônica chamada fibromialgia. A fibromialgia é uma questão psíquica, né? Eu tenho trauma ou eu tenho um desconforto psicológico, eu não consigo lidar com ele, mas para manter a minha sanidade mental, o meu corpo entra em ação, e geralmente é com uma dor. Né? Alguns de nós têm uma gastrite crônica, quando vai perceber aqui, quando fica mais ansioso, mas a fibromialgia é uma dor muscular que se acomoda num grupo de músculos mais sensíveis. Alguns no braço, outros na perna, outros no quadril, a maioria na lombar. E às vezes é só conversar com alguém e essa dor passa, porque eu estou angustiado. Não é ergonômico, é psicológico. E a gente não lembra disso. E o engenheiro não vai lembrar desse detalhe. Mas você vê como o conhecimento é importante, porque eu acho que o desconhecimento gera preconceito. O desconhecimento gera preconceito. Quanto mais ciente das questões a gente vai conseguir, quando eu falo normalizar, a gente aprender a respeito de um determinado assunto, não ter medo dele, porque daí sim a gente não vai ter preconceito, porque a gente vai conseguir lidar com aquilo. A gente vai saber, a gente vai ter ferramenta, a gente vai ter profissionais habilitados para que a gente consiga lidar com essas situações. E façam as parcerias com equipes multidisciplinares, lembrando sempre, uma empresa é um sistema. E o sistema se compõe com os membros que estão neste sistema. Cada pessoa que chega vai se adaptar. Cada pessoa que sai vai provocar uma adaptação porque ela saiu. Então é um organismo muito dinâmico, onde a gente tem uma preocupação gigante com o processo e uma preocupação mínima com as pessoas.
O bem-estar psicológico não é sinônimo de felicidade, hein? Né? Tem muita gente aí com Chief Happiness Officer e por aí vai. Felicidade é um conceito muito pessoal, muito individualizado, depende da cultura e da vivência de cada um, mas o bem-estar é um conceito generalista que a gente pode oferecer no ambiente de trabalho. Eu quero as pessoas bem, confortáveis, se sentindo tranquilas no seu lugar de trabalho. Virar uma noite para atender um projeto não mata ninguém. Agora, ser pressionado todo santo dia porque a liderança é extremamente autoritária, isso adoece. Acho que eu já falei demais, né? Não, Corina, sempre ouvir você é uma delícia, você nunca vai falar demais. É que a gente tem um tempo e, pessoal, a gente vai abrir para pergunta, tá? Vai ser a última questão e a ideia aqui é a gente fazer uma grande troca, tá? Falando em felicidade, já deixa para Carol, né? Uma das primeiras falas que eu ouvi da Carol é: gente, eu vou falar de felicidade, mas não é abraçar a árvore. Então, é muito bom que a Carol normaliza até o trabalho dela e tira esses preconceitos mais uma vez, né? Quanto mais a gente conhecer de um tema, a gente sabe como lidar com ele. Carol, minha primeira pergunta para você é: como o bem-estar corporativo pode atuar de forma estratégica na prevenção dos riscos psicossociais e na promoção de ambientes saudáveis? Bom dia, pessoal. É muito bom a gente estar discutindo isso. Eu vou fazer muita referência também às falas da Corina. Ela já trouxe bastante coisa que a gente está bem alinhada. É importante a gente falar desse ponto que a Paula e a Corina trouxeram. Quando a gente fala de felicidade, não tem a ver com a gente ficar sorrindo o tempo todo. Então, é um cuidado, até porque a gente vê no Instagram como eu posso ser triste, e a gente acaba tendo conceitos equivocados. E isso acaba gerando um impacto negativo para as pessoas. Então, é importante ter o conhecimento para que a gente consiga agir da melhor maneira na nossa vida. Como a Corina falou, é subjetivo, não existe um passo a passo para a gente ser feliz. É subjetivo e depende dos nossos hábitos. Quando a gente fala de bem-estar corporativo, de felicidade corporativa, por que é muito importante hoje a gente levar no trabalho? Porque a gente trabalha com duas frentes. A gente trabalha com as relações e o trabalho em si. Então, a felicidade corporativa ela vai atuar nas relações e no trabalho em si. Nas relações, são as pessoas se relacionando de um modo mais positivo, de um modo mais saudável, num ambiente com segurança psicológica. O que é um ambiente com segurança psicológica? É a gente ter certeza que a gente não vai ser punido, humilhado, exposto, assediado. Ou porque a gente traz alguma ideia, ou porque a gente cometeu algum erro, ou porque a gente está com uma preocupação, tem alguma dúvida. Então, a felicidade corporativa, o bem-estar corporativo vai atuar nessa parte das relações e na criação de um ambiente com segurança psicológica. Na parte do trabalho também, que a Corina trouxe, o que é importante, o desafio é importante, o estresse também é importante, a pressão. Né? Então, já desmistificando, quando a gente fala de bem-estar corporativo, a gente não está eliminando esses fatores. O que acontece é, a gente precisa tomar cuidado para que esse desafio ele chegue no nível que ele seja deletério para a saúde da pessoa. Na verdade, a gente tem que se atentar para os dois extremos. Um é quando o profissional ele não tem muito desafio, então ele não tem muita pressão, muito estresse, muito desafio. Ele entra numa zona que ele fica apático, que ele fica entediado. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter quando aquele colaborador ele tem uma rotina muito monótona, ele não aprende, ele não é desafiado. Só que o que vem acontecendo muito é o extremo oposto, que é muito desafio, é muita pressão, e aí esse profissional, ao longo do tempo, ele pode vir a desenvolver um burnout. Então, o bem-estar corporativo e a felicidade corporativa vão estar nessas frentes. Um outro ponto que a Corina trouxe bastante é o desenvolvimento da liderança. A gente precisa desenvolver a liderança, a gente precisa dar ferramentas, instrumentalizar os colaboradores para que eles consigam colocar ações no dia a dia, que é essa construção. Como eu faço para aumentar meus níveis de bem-estar? É subjetivo, não tem um passo a passo, três passos para a gente ser feliz. Então, levar esse letramento, levar ferramentas, levar instrumentalização é muito importante para que as pessoas aumentem os níveis de bem-estar, protegendo a saúde mental. Então, a felicidade corporativa, ela atua nesses pilares. Achei interessante o que você falou, porque às vezes a liderança corporativa, a gente está falando de risco psicossocial, você chega lá no PGR e olha tudo e fiscaliza, sendo que a liderança pode ser um
um elemento causador do risco psicossocial. Então, ao invés de ser um EPI, como a gente estava falando, ela pode ser o próprio risco, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E não é... Ontem mesmo atendi uma pessoa numa situação de burnout e ela falou, pela falta de treinamento, diante dela ter ocupado uma situação de gestão, ela pirou. Ela não soube lidar com a pressão, ela não soube lidar, então aí remonta ao que a Corina está falando, do tal do FIT, né? E do treinamento, de como fazer. Ela falou, Paula, eu tive que passar, eu sabia que eu ia contratar determinadas pessoas, depois eu ia ter que demitir, porque eu sabia que aquelas pessoas não iam se adequar. Foi uma pressão imposta pela empresa, e uma das pessoas teve convulsão na hora de demitir, porque estava passando, enfim, várias questões ali. Mas como ela ficou nisso? Ela ficou. Então, a falta de treinamento impacta não só na saúde de quem está embaixo, mas como dos próprios líderes. Exato. Até porque ali, acho que vocês sabem, o assédio moral pode vir de baixo para cima, como de cima para baixo, como de pares, né? E o assédio moral é um dos casos de adoecimento, né? Então, olha a importância desse tema. Quais são as principais barreiras que impedem as empresas de adotarem uma cultura organizacional que priorize o bem-estar e a saúde mental? E como superá-las? Eu vejo duas grandes barreiras que elas são resultantes de um entendimento equivocado em relação ao conceito do bem-estar corporativo, né? Então, uma grande barreira é quando a empresa, quando a organização, quando a alta liderança acha que se promover um ambiente mais saudável vai se tornar um ambiente, entre aspas, soft, um ambiente muito suave e que as pessoas vão parar de perseguir metas, objetivos, não vão conseguir lidar com pressão. Isso é um conceito completamente errado, equivocado. E junto disso, tem também a parte cultural, que a gente ainda valoriza muito, exaustão, a gente acha bonito, isso acontece muito, né? A gente acha bonito estar exausto, trabalhar de final de semana, trabalhar até mais tarde, como se fosse uma métrica de sucesso. Então isso também atrapalha. A cultura do bem-estar corporativo não é antagônica a resultado. O que a gente faz dentro das organizações? A gente prepara essa organização, a gente prepara a liderança e os colaboradores para que as pessoas consigam ter uma melhor performance, um melhor desempenho, ao mesmo tempo que você cuida da saúde mental. E o que entra nisso é o que a Corina falou, a pessoa trabalhando no lugar certo. E olha a importância da liderança ser treinada, estar junto da equipe, para ela ver quais são os pontos fortes. Então, a gente sai dessa situação em que eu vou dar feedback uma vez por ano ou 2 vezes por ano, quando o RH me cobrar, e eu fiz a minha listinha vendo tudo que o colaborador faz errado, e eu chamo ele na sala por meia hora, por 1 hora, eu fico falando tudo que ele faz errado. Qual o impacto que tem, então, para esse colaborador? Ele vai performar? Como é que ele vai se sentir, né? Então, esses são os cuidados, mas eu acabei abrindo uma porta aqui. Não, imagina. Mas uma das barreiras, então, é a gente entender erroneamente que uma cultura do bem-estar é antagônica a resultado. O que ela vai fazer, ela vai trabalhar no desenvolvimento da liderança, no desenvolvimento do colaborador para essa performance sustentável. E tem, então, a cultura do workaholismo, que acaba atrapalhando também, porque a gente olha horas trabalhadas ao invés da produtividade. Não é à toa que a gente está trabalhando cada vez mais horas. Só que inúmeros estudos mostram que a produtividade global ela é muito baixa. Ela vai de 2 a 3 horas por dia. Então, imagina que a gente trabalha 8 horas por dia, a gente é efetivamente produtivo de 2 a 3 horas. Ou seja, é uma conta que não está fechando. Uma outra barreira que eu vejo, que também tem a ver com essa parte de um entendimento equivocado, muitas vezes o RH tem muitas dúvidas em relação a que tipo de ações que eu coloco em prática. Então, quando eu converso com o RH, eles falam, poxa, mas a gente está investindo, a gente tem feito coisas. Só que tem ações que as pessoas gostam, que são importantes, mas elas vão atuar mais em benefícios. E tem situações, como eu falei, que a gente trabalhando as relações e o trabalho em si daquele colaborador, que aí vão atuar na parte do bem-estar corporativo. Então, essa dúvida, poxa, estou colocando fruta na copa, eu faço uma super festa de final de ano. As pessoas gostam, mas não adianta ter happy hour toda sexta-feira ou fazer um super onboarding, se na primeira semana de trabalho a pessoa percebe que ela tem um líder abusivo. Então, essa dúvida entre quais ações, quais medidas tomar, isso também é um impeditivo.
Outro ponto que eu acho que é cultural é a gente esperar virar um problema até que a gente tome uma medida. Então, que é o que está acontecendo agora. A partir de maio, virou regulamentação. As empresas vão precisar fazer. Mas o quanto as empresas se prepararam para isso? Eu não, pelo menos as empresas em que eu converso, eu não vejo esse preparo prévio. A partir de maio a gente vai ver o que a gente vai fazer. Né? Então essas são algumas barreiras que eu percebo, que eu vejo. Como eu falei na abertura do evento, vamos parar de focar na MR e vamos focar na saúde mental, porque a partir do momento que você já estiver fazendo algo, a MR vai ser só mais uma coisa, não vai ser o principal. Até porque se você só olhar para o cumprimento daquela norma específica, pode ser que seja aquele PGR que você comentou, de pro forma, né? Pode falar. Eu não gosto da palavra saúde mental. Por quê? Aqui no Brasil, até a pandemia, quem buscava psicólogo era sinônimo de louco. Então, a falta de saúde mental, eu acho que é uma coisa extremamente agressiva na nossa cultura. Eu gosto muito mais do termo que você traz, que é a segurança psicológica. A segurança psicológica significa um conforto meu como pessoa para estar no ambiente X, com a cultura Y e com o meu líder, que tem lá o jeito dele. Tem a maluquice dele, mas ele é boa pessoa, né? Ou ela é boa pessoa. Então, eu acho que a palavra saúde mental para as empresas, principalmente para empresas de dono, está muito complicada. A gente vai ter que fazer alguma coisa para suavizar isso. Sim. E tem mais um ponto, né, que eu estava pensando também, que é uma barreira, que tem a ver com isso que a gente está falando, que é o treinamento, o desenvolvimento da liderança dos RHs. Porque o que acontece? Quando eu converso com a liderança, eles falam assim: Carol, às vezes eu até percebo que o colaborador não está bem, só que eu não vou mexer em algo que eu não vou saber endereçar. Então eu vou chegar pro meu funcionário e vou perguntar como você está. Se ele começar a falar um monte de coisa que está acontecendo, eu faço o que com isso? Porque o RH não me treinou. Então, isso acontece, e é o que você falou, a gestão, a média gestão, ela está no meio entre uma cobrança, ela precisa entregar resultado para cima, e ela olha para os colaboradores e fala: como eu faço esse pessoal performar? Então, a média liderança está passando por um sufoco muito grande. Então, vejam a importância da gente desenvolver, da gente treinar a liderança, da gente dar ferramentas, instrumentalização, porque eles estão ali no meio. Eles precisam entregar resultado, precisam fazer a equipe entregar resultado, e eles não sabem exatamente como fazer. E não é só a liderança, o RH também não sabe exatamente como fazer. E aí o líder também espera que isso venha, que essa iniciativa venha do RH. Então, veja a quantidade de barreiras que a gente tem para a gente conseguir levar mais bem-estar emocional. Quais habilidades e práticas os líderes precisam desenvolver para reduzir essa questão de burnout e melhorar a experiência dos colaboradores, Carol? Não tem receita de bolo, né? O líder ele está aí no dia a dia, ele está na linha de frente, né? O que é importante é essa parte do conhecimento, a gente ter conhecimento. Tem muitos estudos que falam que o impacto do líder na saúde mental de uma pessoa é o mesmo do parceiro, da parceira dessa pessoa. Então imagina que na nossa vida a gente escolhe nosso marido, nossa esposa, os nossos melhores amigos, e de repente a gente tem ali um gestor que vai ter o mesmo impacto na nossa saúde mental do que essas pessoas na nossa família. Inclusive, muitos estudos também mostram que o impacto do gestor, que ele tem mais impacto, mais influência na saúde mental do que o psicólogo ou a psicóloga dessa pessoa. Então, vejam a responsabilidade. E ter esse conhecimento é importante, por quê? Porque o gestor vai fazer essa reflexão de como ele conduz ali com a equipe. Quem dita o tom da área é o gestor. Muito difícil a gente ver uma equipe com as pessoas motivadas, engajadas, criativas e se sentindo bem sob a gestão de uma pessoa tóxica, de uma pessoa pessimista, uma pessoa abusiva. Então, o líder ele vai ditar o tom de como as coisas vão funcionar na área dele. Então, o que é importante? Ter autoconsciência, ter autoconhecimento. Eu sei que tem uma rejeição para essa palavra, ainda mais quando a gente fala de homem, né? Mas autoconhecimento, sim, você entender quais são as suas habilidades, o que você é bom, o que você faz muito bem. Virei líder, o que talvez eu tenha que desenvolver? Isso é muito importante, que é o ponto que você trouxe. Eu faço muito atendimento também para a primeira liderança, porque acontece essa situação. A pessoa ela era muito boa, ela era especialista na lista sênior, ela é promovida e ela continua ali fazendo as atividades dela.
Porque ela, de repente, olha ali uma equipe e fala, eu não sei o que vou fazer com isso, eu vou continuar fazendo atividade, não vou delegar e vou fazer microgestão. Por quê? Porque ela não foi preparada, não foi desenvolvida para isso. Então, o primeiro passo, autoconsciência. Desenvolver as habilidades emocionais. Como é que é a minha comunicação? Será que a minha comunicação da abertura para o meu time, para a minha equipe, para falar as coisas, para as pessoas se exporem? Ou não, eu tenho um tipo de comunicação que eu estou bloqueando as pessoas, eu falo com muita violência, sou muito incisivo. Então é importante ter esse tipo de reflexão. Eu estou do lado da minha equipe, eu me vejo como facilitador, né? Porque a gente também, eu vejo que a gente está num momento de transição de uma liderança que era uma via de mão única, e então é para fazer do meu jeito, do jeito que eu estou mandando, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tinha um status em relação a isso, um distanciamento desse estilo de chefe, a gente até falava chefe, para uma situação em que eu preciso trocar com a minha equipe, eu tenho que estar do lado, eu sou um facilitador. Então tem essa mudança e ela não é imediata. Isso, o gestor ele vai precisar de uma ajuda para fazer essa transição, porque são novas habilidades. Então, eu estou dando devolutivas, eu estou dando feedback no sentido, se a gente quebrar a palavra feedback, eu estou alimentando de volta a equipe, e não vou chamar as pessoas uma vez por ano com uma listinha do que elas fizeram errado. Então, eu estou reconhecendo e valorizando, que é um dos pontos, inclusive, que entram como riscos psicossociais, ou eu só foco, toda vez que eu vou dar uma devolutiva, olhando para o que as pessoas não fazem bem, isso vai minar a autoestima. Se eu estou minando a autoestima, como eu espero depois que a pessoa seja criativa, que ela seja proativa, né? Então, feedback, eu estou próximo, eu estou reconhecendo, eu estou valorizando. Todas essas são habilidades e são comportamentos que o gestor ele precisa aplicar. Porque, como eu falei, teve essa transição de postura e no final ele precisa ser um facilitador. Tá todo mundo falando, metendo a boca no líder. Gente, mas ser líder é muito difícil, não é fácil, é um aprendizado mesmo e é com muita conversa, é com muita conscientização, é com muita terapia que a gente às vezes ajuda ainda mais para fazer uma troca dentro de determinadas empresas que vem desse tipo. Você falou uma coisa muito certa, né? A gente, aliado a isso tudo, a gente está fazendo uma troca de modelo de liderança. Né? Então, a gente veio do modelo de liderança, eu mando, você obedece e eu não quero nem saber o que você acha, para hoje em dia, um modelo de liderança em que eu quero ouvir o que você, mais ou menos? Não, gente, vamos lá, a gente está ainda em transição, estamos em transição. E, gente, e todo momento de transição é um momento mais difícil, porque como que você... Vamos lá. Como que você coloca determinadas coisas, alguns pontos, e você vai pedir o retorno? Você tem que pedir, não é simplesmente o subordinado vai mandar no líder. Não é tipo, oi, amor, o que você quer que eu faça? Não é isso, mas como fazer? De qual forma fazer? Então, existe essa transição de modelo de liderança? Existe, Corina. Existe. Tá, Corina não concorda comigo, mas existe. Existe, só que a gente esqueceu de um pequenino detalhe. Nós estamos hoje, nas empresas, convivendo 4 a 5 gerações, certo? E dessas gerações, nós temos 3 delas altamente narcisistas. E a hora que o narcisismo entra em cena, eu sou o cara mais bacana, eu sou a mulher que sabe tudo, eu não delego. E a hora que eu tenho essa dificuldade de delegar, porque ninguém é tão bom quanto eu, tudo que a gente quer fazer com a liderança vai para o ralo, porque ele quer mandar, né? A gente está vivendo uma transição muito difícil e muito trabalhosa, porque falta o principal que você trouxe, Carol, autoconhecimento. Eu preciso saber como eu funciono, o que eu não faço bem, aonde que eu vou, de repente, subir no salto, aonde que eu vou perder a paciência para me policiar. Isso a maioria não faz. E dá o que dá. Não, e a gente ter ciência de que todos somos humanos, né? E errar e perder a paciência, então o líder não pode perder a paciência, vai perder. Mas a questão é a forma do perder e a forma de eventualmente falar, perdi a paciência aqui, desculpa. Falar desculpa, ou
E conversar, né? Eu acho que a grande dificuldade hoje em dia, às vezes, é conversar. Chegar a conversar, explicar. Ou, às vezes, achar que não precisa conversar. Precisa, né? Somos todos humanos, todo mundo. Então, assim, a sensação que a gente tem é o líder não pode errar. Né? Mas, assim, tá nessa transição, mas isso que a Corina falou é muito verdade. Porque a geração tem isso. Então, como eu falei, do workaholismo, a gente tem essa cultura dessas gerações a X, a Y, a X e os baby boomers, tem ainda essa identificação desse poder, desse status. E então chega essa geração nova e fala, olha, honestamente, eu não quero chegar em cargo de CEO, eu sinto muito, isso não tem nada a ver comigo. Mas tem essa transição. Então, inclusive, quando a gente fala de bem-estar corporativo, a gente fala dessa harmonia intergeracional. Mas o que é importante trazer, o que é importante deixar para vocês é, primeiro, a gente não fala de estou sorrindo o tempo todo, não tem nada a ver com isso. Ambiente sem pressão, sem desafios, sem divergências. Bem-estar corporativo não é isso. É frente aos desafios de você trabalhar numa empresa, os desafios da vida que todos nós temos, como eu lido da melhor maneira possível. E por que é tão importante levar isso para a empresa? Porque é estratégico quando a gente se sente bem, e não é aquela felicidade que a Corina falou, aquela coisa que a gente fica sorrindo, não é isso. Mas quando a gente se sente bem e seguro, a gente vai performar. Vamos fazer uma reflexão. Imagina em algum momento que a gente pode ter passado por uma experiência, de repente ter um gestor ou alguém próximo que assediava, que ridicularizava, quanto você se sentia confortável e falar, nossa, eu pensei em algo, tive uma ideia. Qual é o que a gente acaba fazendo? A gente se fecha e eu vejo muito acontecer assim, me fala exatamente o que você quer que eu faça. Por quê? Porque as pessoas têm medo, porque ninguém quer ser assediado, exposto. Então, o bem-estar corporativo, ele vem muito de deixar esses ambientes com relações mais saudáveis. Não significa, a gente não está tirando pressão, metas, nem objetivos, nada disso. A gente vai olhar, vai trabalhar com a liderança, que ponto que isso passa a ser deletério para as pessoas. O estresse e a pressão são importantes. Não dá para as pessoas ficarem apáticas, entediadas, mas também não dá para, como a Corina falou, virou um hábito de trabalho, fazer hora extra todos os dias e trabalhar de final de semana. A gente tem sprints ali, a gente tem projetos específicos que acontecem, ok, todo mundo consegue lidar com isso. Mas é a gente não deixar chegar num ponto em que a performance vai cair e a pessoa vai ter questões com a sua saúde mental e emocional. Se a gente for olhar para a empresa, já não é estratégico, certo? A gente está falando de socialmente responsável, mas a empresa também vai olhar produtividade e lucro. Né? Bom, é assunto que não acaba mais, né? A gente queria escutar um pouquinho de vocês. Por favor, não sintam vergonha. Nenhuma pergunta é besta, todas são pertinentes. Por favor, perguntem, estamos aqui totalmente à disposição. Mais uma vez, a ideia aqui é trocar, tá? Não necessariamente a gente passar algo, mas a gente discutir, porque é um momento mais de discussão do que de ter certeza de alguma coisa, tá? Paulo, eu queria saber como o exame psicossocial agora vai constar no exame admissional, a avaliação, né, psicossocial vai constar no exame admissional, periódico, demisssional, como tratar isso de forma que, por exemplo, eu vou contratar esse funcionário, ele tem uma tendência depressiva ou alguma outra doença psicossocial. Então, o que vai acontecer? As empresas vão falar, pô, esse cara é problema, não vou nem contratar. Como que fazer isso não ser discriminatório? Até, inclusive, quando tem esse apontamento nos exames periódicos ou demissionais, porque a gente sabe que a dispensa de uma pessoa com depressão pode ser até considerada discriminatória. Posso responder? Sou eu, tô falando. Entendeu? É uma ótima pergunta. A gente tentou tratar isso aqui no meio, mas é muito boa a pergunta, para falar. Dentro do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais, sempre tem uma equipe que trabalha na atualização e na validação de testes psicológicos, de inventários, que vão acabar municiando as empresas para que elas tenham um perfil. Você jamais teria permissão do próprio conselho de fazer uma avaliação psicológica focando na patologia. Você faz uma avaliação psicológica focando no perfil profissional.
né? É uma pessoa mais expansiva, é uma pessoa mais reservada, é uma pessoa mais introvertida, mais voltada para exatas, para raciocínio analítico e com traços de ansiedade ou dentro da normalidade. Não é mais do que isso. Porque se for, aí você realmente está entrando no perceptório. E se eu não me engano, tem determinadas questões que constam no prontuário médico do funcionário que a empresa não pode ter acesso. Você não tem acesso. Às vezes é diferente da parte aqui que a gente está discutindo de atestado médico, e é diferente esse tipo de avaliação que a Corina fez. Tem muitos dos pontos vão ficar no prontuário médico, porque a gente sabe que nem em ação judicial a gente consegue acesso. Isso vai ficar no prontuário médico só se o juiz quebrar sigilo. Então, da mesma maneira que não tem problema nenhum você contratar alguém que é hipertenso ou que tem diabetes, alguém faz tratamento para depressão ou para ansiedade. E mais uma vez, se a gente entender e normalizar determinados aspectos, tipo, todo mundo hoje em dia tem uma tendência à depressão ou não, não é todo mundo. Todo mundo é. Não é? Todo mundo tem um pouquinho de louco. Então, vamos entender um pouquinho, acho que essas campanhas de conscientização, cada vez mais servem para a gente entender, e uma vez entendido e sabendo como lidar, você tira esse preconceito. Mas eu concordo com você, ainda existe muito. Mas tem determinados traços que não vão vir para você, vão ficar provavelmente no prontuário médico. E que muita coisa vai servir, por exemplo, no caso da Carol, para ela poder fazer as campanhas, os treinamentos de bem-estar, de relacionamento, de comunicação. É importante ela ter o perfil predominante, tanto da liderança quanto de quem trata de ser coisas líderes, né? Então, hoje a gente tem, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, avaliações, desde uma avaliação clínica do psiquiatra até perfil biopsicossocial feito por clínicas especializadas, que são responsáveis, inclusive, para fazer as avaliações de TEA, as avaliações de bipolaridade, onde que eles têm os instrumentos para, em 5 ou 7 sessões, fazer um laudo orientando pais, familiares, de como aquela criança ou aquele adolescente deve ser tratado e como vai ser a vida adulta dessa pessoa, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o preconceito, sim. Muito, né? Muito. Mas isso no admissional. No demissional vai interferir, você acha? No demissional vai interferir? Porque eu posso contratar a pessoa com um pouquinho de déficit, mas eu posso demitir ela sabendo que ela não tinha e adquiriu. Ao longo do contrato. Foi contratado apto. Na dispensa apresenta um Depende, déficit. você vai dispensar ela contar disso, é uma dispensa discriminatória. Ou como que você vai Não, lidar? ela vai dispensar e Vou aí dispensar, no e ela demissional pode constou. justificar. Não, olha, eu estou com grávida. Eu dispensei porque ela é ruim, mas a grávida eu não posso dispensar, mesmo ela sendo ruim, eu tenho que ficar com ela. Você pode pagando, você pode. Se Não, você pagar a estabilidade, você pode. E isso vai ter o mesmo peso, eu quero entender, se vai ter o mesmo peso de uma grávida. Ou Eu acho que vai depender muito da forma com que esse processo de demissão vai ocorrer. Mais uma vez, qual foi a boa-fé aqui e como o negócio foi conduzido? Você está demitindo ela por falta de performance, tá? No exame demissional apareceu ali alguma questão psicossocial. E ela não quer entender. Não, ela não está me mandando porque eu faltei, porque eu sou ruim de trabalho. Ela está me mandando porque agora eu tô louca. Tô surtada. Essa é a questão das relações de trabalho, essa dificuldade, mas por isso que eu acho que às vezes é importante essa documentação prévia e eu conversei bastante disso com o Dr. Alberto, o quanto é importante a gente não olhar só no começo e só no final. Cadê o meio? Cadê o periódico, né? É feita uma avaliação, são feitas perguntas e avaliações para o funcionário ao longo do caminho, como é que ele tem respondido? Outra coisa, como é que é o setor? É uma coisa individual dela ou o setor todo está com um determinado... Então, se é o setor todo, você já acende uma luz amarela que provavelmente é a empresa, não só o funcionário. Vão existir questões individuais, sem dúvida nenhuma, mas vão existir também questões empresariais. Então, como é que vai ficar esse meio do caminho? Eu acho que aqui, a gente, ao invés de olhar foto, a gente tem que olhar filme. Qual foi o filme disso? E como a gente se documenta?
Porque essas documentações, essas pesquisas de clima, essas questões vão ser cada vez mais importantes. Mas, lógico, desde que feitas de uma maneira profissional. Porque a gente sabe que, às vezes, tem determinados canais de denúncia ou determinadas pesquisas de clima que são altamente manipulados, né? Então, às vezes, eu já escutei de alguns clientes, eu tinha que responder dessa forma, porque senão, obviamente, eu ia ser demitido. Então, a gente está falando, logicamente, do profissional. Olha, eu tenho 40 anos de RH e eu não me lembro na minha história de ter feito alguma demissão por questões de segurança psicológica ou de saúde mental que a gente está falando. Nunca aconteceu. Não tem nenhum impeditivo de uma pessoa com episódio depressivo em tratamento, transtorno de ansiedade, bipolaridade, narcisismo, toque, desde que ela exerça a sua função e seja socialmente ok, esse rótulo não existe. Né? Não dá para rotular. Isso não pode ser desculpa daqui para frente. Aí tem que chamar atenção. E outro ponto, né? Só o aspecto legal. Você pode demitir a pessoa que não estiver afastada do trabalho. A partir do momento que ela está trabalhando, ela está apta, ela pode ter algo, a mesma coisa. Eu tenho pressão alta. É uma situação. Eu tenho câncer. O câncer é uma situação ali super complicada, que hoje em dia você tem até a súmula falando que presume-se a dispensa discriminatória. Você não está demitindo a pessoa por conta da doença, mais uma vez. Se você estiver demitindo por conta da doença, é uma dispensa discriminatória. Mas se você simplesmente demitir, a pessoa está trabalhando, ela está de atestado? Não. Então, se ela está trabalhando, ela pode ser demitida, o contrato está ativo. Você vai demitir. Você não pode me demitir porque eu tenho câncer? Não tem nada na lei que te proíba, desde que a sua demissão não seja por conta da doença. E aí é uma dispensa discriminatória. Mas poder, ela pode. Ponto. Você fez uma pergunta, ela pode. Pode. Entendeu As isso? pessoas hoje se julgam tanto, eu posso chegar e dispensar ela porque teve redução de corte na empresa. Mas ela está em perseguição comigo, eu no teste demissional deu que eu tenho problemas de saúde mental, né? E ela me mandou embora por causa disso. Tá aqui o meu exame e vai mandar embora mesmo assim, mas a causa não é por causa disso. Mas ela pode se contradizer e falar, não, ela foi lá no advogado e contar a historinha dela, né? E aí, lógico, eu vou ter minha advogada e meus documentos. Mas era só para entender se pode ou se não pode. Mas poder pode. Né? Isso mesmo você fazendo tudo isso, tá? Ela pode. Essa é a questão. Né? Então, na verdade, nós temos que estar preparados para que realmente nós possamos mostrar a nossa iniciativa. Porque poder pode. Hoje, na Justiça do Trabalho, você vê cada coisa que você para e pensa, né? Professor de natação pedindo insalubridade por umidade. Eu tenho camareira que pede por causa de poeira. Certo? Né? Eu tenho, veja só, é uma condição que se nós pararmos para pensar, o pizzaiolo, por exemplo, por calor. Mas, e é uma condição insalubre? É. Está prevista na NR15? Tá. E daí parece um absurdo. Mas isso é comum. Pessoal, por favor, não fiquem com vergonha, vamos lá. Mudando um foco Ali atrás, um pouquinho aqui na frente. e não entrando tanto no mérito da contratação ser correta ou incorreta, mas hoje a gente tem muito prestador de serviço que está ali no dia a dia e tudo mais. Como que eu vou me prevenir em questão de futuramente ter provas se eu não tenho, por exemplo, um demissional ou um admissional? Como que eu vou provar que eu cuidei durante o período ou na contratação eu prestei atenção nisso? Como que eu vou levar esse assunto judicialmente, se for o caso necessário? Obrigada, desculpa seu nome? Danilo. Oh meu Deus. Já prevenindo? Já prevenindo, aproveitando. A pejotização é uma situação, tá? E hoje em dia está praticamente validada pelo Supremo Tribunal Federal. Não vou entrar nessa discussão aqui, mas essas pesquisas, sinceramente, muitas pesquisas aqui, você não precisa fazer só com um funcionário.
eventualmente você está fazendo uma pesquisa de prestação de serviço. O canal de denúncia, ele serve para todo mundo. O código de ética, ele serve para todo mundo, inclusive para cliente. Então, realmente, a entrevista admissional e demissional, pode ser que você não tenha, mas o meio do caminho e essa evolução e como a relação se deu, é possível através dessas pesquisas de políticas internas que são aplicadas a todos, inclusive clientes. E que tem como documentar isso de forma segura. Olha, um comentário. Eu sou síndica do prédio que eu moro e quando tem uma demissão de uma das terceirizadas, eu peço para a pessoa do RH da terceirizada me mandar um resumo das entrevistas, tanto admissional quanto demissional. Talvez pelo fato de eu ser de RH eu tenha esse cuidado, mas eu quero saber. Né? Bom dia. Minha dúvida é em relação à INR, né? Se eu me corrija se eu estiver errada, porque a minha dúvida eu li que precisa também ter as avaliações setoriais. E aí, se tratando de riscos psicossociais, a gente tem dados sensíveis. Então, imagina um setor que tem, sei lá, 2 pessoas, uma pessoa e tem denúncia, tem ali a identificação que tem assédio moral, sexual. Como que eu vou segurar, né, esse dado sensível? Porque eu vou tratar esse dado sensível, mas ao mesmo tempo colocar isso na NR sem ter a exposição. Porque se eu tenho que regulamentar, como que vai ficar esse jogo entre a exposição, a documentação, tratar isso dentro da empresa? Porque a gente também quebra aí um pouco essa parte do conselho também, código de ética, de não expor a pessoa, mas tem que identificar o setor. Enfim, essa é a minha dúvida. Eu não sei se nós não devemos responder para você em 2 etapas, tá? Porque eu vou falar um pouco do aspecto técnico em que a Corina e a Carol acabou de complicar um pouco a minha vida, né? Elas acabaram hoje comigo, então isso Eu não sei se você não está falando comigo também, então, depois da nossa explicação, você vê como é um assunto interdisciplinar, né? Exatamente, né? A gente tomou uma aqui que a gente não olha para a pessoa. Eu sou a minoria aqui, vocês perceberam, né? Bom, vamos lá. Existe um aspecto mais complicado ainda, né? Quando você vai elaborar um PGR, você cria grupos homogêneos de exposição, certo? Ou grupos similares de exposição. Quando eu trato aspectos psicossociais, nós falamos em EPI. EPI me traz a condição de que eu teria individual, né? E ele, nesse caso, eu não sei se caberia a coletividade, porque nesse grupo homogêneo de exposição, eu tenho pessoas, eu tenho funções, né? Eu tenho diversas lideranças, cada uma com o seu perfil, né? Psicossocial. E, de fato, como tratar isso? Porque será que eu tenho que... eu faço uma pesquisa e chego à conclusão que para aquele grupo homogêneo de exposição existe uma determinada exposição e que, de fato, isso pode ser individual, né? Eu não sei. Ou essa exposição se dá pela liderança. A liderança cria esse clima, entendeu? Então eu tenho dúvida nesse aspecto, não sei como trabalhar. E até para responder você, eu de verdade, talvez, eu tivesse que entender um pouco isso, porque não é coletivo, e quando você monta um grupo homogêneo de exposição, você cria uma exposição única para um grupo de profissionais, um grupo de pessoas, e que cada uma pode ter a sua essa questão. Eu não sei se essa questão da LGPD em si, aspectos médicos individuais dos trabalhadores não devem encostar no PGR, isso daí é para o usuário médico. A questão aqui é grupo homogêneo de exposição, o que ele está falando, são setoriais, mas são aspectos empresariais no ambiente de trabalho que influenciam eventualmente no risco psicossocial do trabalhador, e não a avaliação individual do trabalhador. Aquilo não deve constar no PGR.
Não se pode homogeneizar o ser humano que vive em sociedade. Mesmo que você tenha todas essas orientações, as diferentes normas para as relações de trabalho, acima da relação de trabalho estão as relações humanas. E as relações humanas, elas não são obrigatoriamente boas. Né? Nós temos misoginia, nós temos preconceito, nós temos gozação, nós temos tiração de sarro, tem uma série de coisas que fazem parte do cotidiano da vida em sociedade, que para algumas pessoas tanto faz, e para outras são ofensivas e são muito difíceis de lidar. Eu sou ouvidora de algumas empresas para casos de assédio, né? Faço isso há mais de 25 anos. Eu sempre atuo como mediadora. Eu vou chamar o ofensor e o ofendido, né, para falar sobre o mal feito. E o que a empresa concorda que seja feito, né? Muitas vezes acaba acontecendo uma demissão, mas outras vezes houve um desentendimento do que um disse e do que o outro entendeu. Então aí você tem uma forma de compor e transferir a pessoa, mandar, aí tem N alternativas. Mas a gente não pode falar em homogeneização quando a gente fala de relacionamento social. Né? Não sei se a Carol concorda também. Não sei se a gente respondeu a tua pergunta. Sim, só para contextualizar, né? Estou desenvolvendo um aplicativo desde o ano passado que é para atendimento psicológico emergencial full time. E aí com essa nova norma, tentando entender o que é esperado para que os psicólogos atendam, gere ali as principais demandas e a empresa receba essas principais queixas. Se tem essa parte da exigência da ANR que é setorial, como que a Carol, né? Por exemplo, como que chegaria na Carol para ela poder trabalhar com treinamentos, ou seja, lá, qual foi a estratégia para poder desenrolar, resolver aquela questão? Até que ponto eu posso levar essa informação? Que aí, dentro desse aplicativo, essa parte setorial já não conseguiria mais deixar. Tem que deixar dessa empresa canadense que eu atendo, qualquer queixa que chegue de alguém que trabalha em qualquer empresa do grupo a nível global, que esteja ligada com assédio, é CEO. Só o CEO que recebe a informação. Porque ele que vai tomar a decisão de como isso vai ser trabalhado, qual vai ser o orçamento que vai ser dedicado para que seja feito o atendimento, seja o que for necessário. Tá? Então, você vai ter uma pessoa de referência para esse tipo de caso. E lembrando que muitas vezes um termo de confidencialidade funciona muito bem, obrigado. Se essa pessoa vai ter uma determinada informação, apesar de a maioria dos contratos de trabalho já ter, reforçar por conta disso nunca é demais. E aí fazer um termo específico com relação a isso, de que essas informações não podem vazar. Porque impedir que a empresa trate esse dado é impossível. Porque ela precisa tratar, né? Exatamente essa questão também. Mas deixa eu só, Carol, até porque eu acho que depois você também pode contribuir na minha pergunta. Então, quando eu vou elencar no PGR os riscos psicossociais, eu faço uma planilha de perigos e riscos. Então, porque ele é um risco ergonômico, certo? Então, quando eu coloco os riscos ergonômicos, tecnicamente, da forma com que eu devo elaborar um PGR, eu coloco numa planilha de perigos e riscos, certo? É isso que nós vamos encontrar, certo? No mercado. E eu não posso generalizar aquele risco psicossocial para um grupo de pessoas. Então, por isso que aí entendeu? É uma condição técnica e que existe a orientação de se fazer dessa forma, porque não é claro, ele pegou o risco psicossocial e uniu com o risco químico, físico, biológico e, né, tá dentro do ergonômico, vou chamar de ergonômico. Então, tem que estar nessa planilha. Certo? O que está sendo chamado de risco psicossocial? O que está sendo chamado de risco? Então, esse é o desafio para o preenchimento da PGR no treinamento que a gente fez, aquele online, inclusive com o engenheiro de trabalho do Ministério Público do Trabalho. E ele falou, esse vai ser o grande desafio. Você identificar qual risco psicossocial aquele setor pode sofrer, qual? Porque se isso vem da liderança, por exemplo, da forma com que foi colocado, o líder impõe
uma condição de trabalho para a sua equipe. Entendeu? Isso me traz uma reflexão. Tá? O líder, que é o perfil do líder. Então o líder, existe uma tendência dele trazer determinadas situações, né? Porque quando eu falo de risco psicossocial, da forma como que eu devo elencar no meu PGR, ele fica muito genérico. Daí eu enquadro, cada um daí não é o EPI, né? É um EPI, mas que aplicável para aquele grupo homogêneo. Mas você não pode carimbar o líder. Não, tudo bem. Não pode carimbar o líder. Mas eu sem citar o líder, mas só para que eu preciso colocar esse risco no meu PGR, na minha planilha de perigos e risco que está diretamente ligado a um grupo homogêneo de exposição. Mas não existe grupo homogêneo de exposição. Pessoal, só para vocês, não sei quem pegou no começo ou não, eu particularmente, Paulo, acho que esse prazo vai ser estendido, tá? E vai sair uma cartilha do próprio Ministério do Trabalho. Essa cartilha, que hoje em dia é desgraça, para falar Corina. O negócio vai ser regulamentado por uma cartilha. Para mim, eu que sou advogada, eu dou um pulo desse tamanho, mas a gente viu na lei de igualdade salarial que foi basicamente isso. O governo fez uma live no site e muita gente assistiu essa live. Nessa época, eu falava mais com a Francisca do que com o meu marido, né? Foi na época da igualdade salarial, pelo amor de Deus, não teve um dia que eu não falei com ela. A live veio, resolveu tudo, então meu palpite aqui, se eu poderia dar, é que eles vão seguir na mesma linha, vão falar uma cartilha, vão fazer e vai ficar por ali. Agora, evitar NR fazer um negócio um pouco mais técnico, não sei. Tá? Eu acho que a gente não tem ainda muita orientação não, mas a gente não tem muita segurança de como a gente vai fazer do jeito que está. Mas é impossível fazer? Não acho, até porque já existem mecanismos legais previstos que a gente consiga trabalhar. Hoje você tem toda a questão da lei emprega mais mulheres com relação à responsabilidade de canal de denúncia, de treinamento. Você tem a própria lei de saúde mental do trabalho, apesar de não ter sido regulamentada com relação ao selo, mas ali traz iniciativas muito importantes. Então foi o que eu falei lá no começo. Não vamos esperar trabalhar isso por conta da NR. Vamos começar a já olhar para isso, porque isso é um investimento e não só uma adequação. Deixa a Carol terminar. E tem uma questão também que é muito complicado você colocar uma situação como única, porque a gente pode ter líderes que são ofensores por questões diferentes. Então imagina, por exemplo, que pode ter um líder que ele é de uma certa forma muito permissivo, e ele não está desafiando a equipe, ele não está ali do lado, não está desafiando, isso vai ter um impacto. A pessoa pode falar, poxa, ele nunca me traz nada, ele não me desafia, não me motiva, enfim, não está do nosso lado, é muito permissivo. E você pode ter na área do lado um líder que seja extremamente agressivo. Então, ambos podem ter esse impacto negativo, só que no final você não tem como agir na mesma correção, porque um precisa de um pouco mais de energia e o outro precisa dar uma segurada. Como é que você vai tratar da mesma forma situações que são completamente distintas? Mas isso vai entrar num risco psicossocial? Não, Mas olha, eu acho que Eu tenho uma outra sugestão pensando no EPI. Se nós olharmos a psiquiatria... Cobrança excessiva. Sim, cobrança, desculpa. Mas tem, por exemplo, a parte de uma cobrança excessiva, por exemplo. Se um gestor, ele cobra, ele fala, sua meta é essa, você precisa me entregar, sei lá, em uma semana um projeto. Isso sim, vai entrar. O que eu estou trazendo é por eu traria emenda. Então, Traria gestor. A gente tem que eu acho que é fundamental tirar a liderança do EPI, porque a liderança pode ser causa dependendo de quem ouve. Né? Às vezes um líder muito exigente, se ele pega uma pessoa muito ambiciosa, ele vai navegar super bem no atendimento da demanda. Se por acaso ele pega um colaborador que está tendo um problema familiar, naquela semana ele não vai atender bem, mas na outra talvez. Eu acredito que a saída seja a própria estrutura diagnóstica do que é doença mental, para a gente poder falar de saúde. Então a gente tem
Desconforto psicológico, eu não me adapto, mas eu faço um esforço e acabo convivendo com esse ambiente de trabalho, porque o que eu faço aqui eu gosto, mesmo que eu não goste muito do ambiente. Essa pessoa não vai ficar muito tempo, vai ser mais difícil de retê-la, mas ok. Então aqui tem um desconforto psicológico que não vai aparecer no EPI. Né? Não, e não vai aparecer na INR. Em nenhum lugar nenhum. Agora, eu tenho um distúrbio psicológico. Eu tenho um episódio, vou falar de depressão de novo, o primeiro episódio depressivo de média intensidade. Eu vou ao psiquiatra, vou tomar antidepressivo, não quero fazer terapia, mas estou fazendo minha ginástica, vou na minha igreja, ok, está em tratamento. E aí nós temos o transtorno psicológico, que a gente sabe que aí a gente tem o TEA, a gente tem a bipolaridade, a gente tem o narcisismo, que já tem os sinais patológicos. Esses entram na EPI. Eu tenho uma incidência, eu vou ter que mencionar a incidência, eu não posso confirmar nada. Mas aí é diagnóstico individual. Não pode ser grupal. Pode ser. Pode ser grupal. Não, pode ser grupal, mas aí você vai estar olhando o indivíduo, você não vai estar olhando o ambiente. Você olha o ambiente porque isso aparece na cultura. Não sei, isso eu não colocaria Né? na INR. E aí você tem a doença mental. Então a saúde mental é a ausência de doença, de acordo com o código da medicina Saúde é a ausência de doença. Então se eu não tenho as doenças, seja o desconforto não é doença, o distúrbio não é doença, o transtorno é. Vai ser muito difícil fazer isso. Vai. Muito difícil. É um desafio. Você vai começar a ver, apontar o dedo para quem não pode, para quem você não merece que seja apontado o dedo. A empresa só funciona, e a Carol sabe isso muito mais do que eu, porque ela está mais dentro da empresa, pelos líderes que tem. Se não tiver aquela liderança, não anda, não fecha a conta. E quem trabalha na empresa está de acordo com essa liderança, tanto é que aceitou o desafio. Se você vai trabalhar na Microsoft, você sabe qual é o desafio que você tem pela frente. Né? Se você vai trabalhar na Ford, é outro. Né? Pessoal, eu sei que já deu 11 horas, mas vamos... Vai. Com essa avaliação psicossocial, tanto no admissional quanto no periódico, o que seria inapto? Que exame seria inapto? O técnico. O inapto seria algo que fala, essa pessoa não pode trabalhar. E não, mais uma vez, se a pessoa não tem alguma questão, vou voltar a usar o exemplo do depressão alta. Não vamos... A pessoa está lá, ela tá, mais uma vez, vou voltar para testar. Teve alguém falando que ela não pode trabalhar? O médico vai fazer essa avaliação. A avaliação física é muito mais fácil, que a gente vê. É uma falta de mobilidade, às vezes, ou algo nesse sentido. Ali, se aparece uma pessoa, eu acho que só em falta de orientação do lugar, uma pessoa que está fora de giro, vai, digamos Talvez assim. o que foi colocado, não lembro se pela Corina ou pela Carol, é a questão de você estar contratando uma pessoa para uma determinada função. Daí ela não estaria apta a exercer aquela função. Talvez uma condição dessa, certo? Porque eu não consigo, porque foi dado o exemplo aqui do autismo, certo? Então você vê autismo, ele está apto ao trabalho. Mas que tipo de trabalho? Você não, de repente, não sei, vou colocar um autista para ser um comercial, para ser um vendedor, não sei. Desculpa, eu não sei muita propriedade fazendo esse questionamento, eu não sei, certo? Então talvez não esteja apto para exercer aquela atividade, aquela função. Eu vou voltar, se a pessoa está em condições normais, está respondendo perguntas, todas essas questões, isso não significa dizer que ela não tenha uma doença, mas ter uma doença não significa não estar apta para o trabalho, são questões diferentes. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês que Aconteceu vai fazer 3 meses agora. Eu atendo um escritório de advogados em Santana. E eles têm uma estagiária que, quando eu fui fazer a avaliação de desempenho, eu chamei a atenção e falei, olha, esta moça, ela tem uma questão existencial importante. Foi a única menção que eu fiz. Isso eu fiz em novembro. Em meados de fevereiro, a recepcionista do escritório me telefona desesperada, ela está no terraço e está querendo pular.
Ok. Aí eu falei, você vai fazer o seguinte agora. Fiquei no telefone, no Viva Voz, conversando com ela, trouxemos ela para dentro, ela não tinha ainda convênio médico porque ela é estagiária, foi para o hospital do Mandaqui encaminhou ela para o CAPS. No CAPS ela foi internada, foi tratada, ficou 15 dias afastada e voltou para o trabalho. Qual foi a condição de retorno do trabalho dela dada pelo psiquiatra? Que ela continue uma vez por semana vindo na terapia de grupo para suicidas e que ela faça a terapia pessoal dela e quem vai acompanhar é o RH da empresa. Tá tudo certo. Outro dia ela participou de um treinamento, ela está mais equilibrada, não deixou de ter a ideação suicida, mas está sob controle. Então acho dificilmente isso vai aparecer no Quem mais? Acho que você tinha. Não? Já foi mesmo? Não. Aqui? Acho que ela primeiro. Deixa eu ver. Eu tenho uma dúvida. Em empresas maiores, eu acho que isso é um pouco mais fácil de aplicar, porque nós temos verbas, temos vários setores, mas como que nós vamos aplicar isso em empresas pequenas, que eu tenho 10 funcionários, eu tenho 5 funcionários e que não tenho condições financeiras de ter um psicólogo ali full time, de ter uma gestão multidisciplinar? Como que nós vamos aplicar isso em empresas menores? Contratando pessoas especializadas para trabalhos pontuais. No meu escritório, nós somos em 12 pessoas, eu contratei a Corina. Ela faz esse trabalho. Ela está à disposição? Não. Ela é prestadora de serviço. Então, a partir do momento que você identifica determinadas situações e pontos de melhoria, aí eventualmente você contrata questões pontuais ou mesmo começa a ver mecanismos, aplicativos ou algo que dê para fazer. Eu acho que existe uma teoria de que esse tipo de situação é só para empresa grande. Não é. Eu acho que até a empresa menor lida com outras dificuldades, por exemplo, essa questão das funções. Porque em empresa menor é muito difícil você delimitar muito função, porque quem está ali no dia a dia vai atender telefone, mas virar e falar assim, não é minha função atender telefone? Amiga, você tem 10 pessoas aqui dentro, se sobrar para você atender o telefone, você vai atender o telefone. Mas essa, às vezes, falta de noção ou sobreposição de função, isso é algo que traz uma ansiedade para os trabalhadores. Dá para trabalhar? Eu acho que dá. Você não vai ter uma pessoa ali full time? Com certeza não. Mas eu acho que com contratações pontuais e trabalhos pontuais é possível fazer. Tem uma coisa, né, que eu tenho uma provocação que eu sempre faço, que a gente, às vezes, não vê os fatores escondidos numa conta. Então, e não é sempre que uma empresa grande, uma multinacional, ela tem isso, como eu falei, as empresas deixam virar um problema para tomarem uma ação, mesmo que seja uma multinacional bilionária. Então, tem muito isso a gente está nessa transição, e eu acredito muito nisso, desse olhar para a saúde mental das pessoas, a nossa saúde emocional, isso é uma transição. Então, por mais rica que seja uma empresa, nem sempre vai ser uma prioridade. Mas o ponto é, o quanto a gente olha e fala assim, poxa, eu vou contratar uma psicóloga, eu vou contratar uma consultora para dar um treinamento e fazer atendimento individual. Eu acho caro. No final o que é mais caro? Você contratar alguém que vai ajudar a corrigir algum problema e ajudar as pessoas a performarem e a co-criar um ambiente mais positivo com segurança psicológica, ou deixar o pessoal no presenteísmo, tem muito conflito, as pessoas não se dão bem, aquele gestor ele está perdido, ele não sabe exatamente como fazer e a equipe não performa. No final, o que é mais caro, entende? Então, eu acho que é importante considerar esse fator do que é caro e o que é barato. As pessoas trabalhando bem, a performance financeira da empresa vai ser infinitamente melhor do que as pessoas ali tentando ver como elas fazem para funcionar no dia a dia. Para mim, isso é muito mais caro. É a ideia de investimento e custo. Que é um investimento. E para minha surpresa, principalmente nesse caso, esse escritório que eu menciono tem 15 pessoas, né? É admirável a prestação de serviço do CAPS. O CAPS é o Centro de Atendimento Psicossocial, trabalha com droga, tem o AD que é álcool e droga e tem o da doença mental. Se você tem uma empresa pequena e você tem uma suspeita, encaminha para o CAPS.
você vai ter a resposta que você precisa. Né? Se o prestador não quiser a ajuda, se o prestador não quiser essa ajuda, por exemplo, você tem lá o psicólogo, você contratou o psicólogo que está lá e o prestador não quer. Eu acho isso bem difícil. A gente tem algumas situações de alcoolismo, né? Em que você não pode demitir um funcionário, porque se você demite, ali eles entendem, o judiciário pelo menos entende que você está demitindo uma pessoa doente e aí você vai ter que reintegrá-lo. O que eu ouvi ultimamente, e eu achei que fez muito sentido, é trabalhar junto com o assistente social. Depender da assistência social, mas eu acho que o trabalho com o CAPS também pode ser legal. Mas como que a gente vai encaminhar a pessoa para o CAPS? Porque o que acontece, Corina, geralmente, e aí você me corrija, tá? Mas eu estou dando esse exemplo do alcoolismo, que é uma situação bem complicada e que geralmente a gente vê que a pessoa, você vê que a pessoa é alcoólatra e ela não quer se tratar, né? Tentar conscientizá-la de que ela tem e tomar muito cuidado, porque também você não pode falar que às vezes ela é doente, ela está falando, mas não sou doente. Às vezes fazer e chamar os familiares, tentar dar uma conversa com os familiares, porque às vezes os familiares podem tentar testar. Com certeza os familiares a questão do alcoolismo, vamos dizer, beber principalmente depois de um dia exaustivo, seja a cachaça, seja o rabo de gato, seja o uísque escocês, é cultural. Não, sim, né? o alcoolismo. E o alcoolismo crônico, a pergunta é, ele chega alcoolizado para trabalhar é uma coisa. Se ele bebe depois do trabalho e no dia seguinte ele está sóbrio para trabalhar, não afetando o trabalho dele, você não tem nada para fazer. Que aí é a privacidade dele. Porém, se ele chega alcoolizado ou com uma mega ressaca, sem ter condições de raciocinar, se você tem alguém de RH dentro da empresa, é sentar e conversar e propor um tratamento. A maioria não quer. Né? E aí você tem uma batata quente na mão, porque você não pode dispensar, porque ele vai alegar que ele é doente, e por outro lado ele está prejudicando o teu trabalho. Qual é a alternativa que você tem? Né? Muitas vezes a gente transfere de lugar, faz uma outra atividade e acaba funcionando um pouco melhor, mas às vezes é crônico mesmo.